Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o JM Brito e hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre Matte Painting e Creative Retouching. Eu fiz essa pergunta lá nas minhas redes sociais e o pessoal não soube responder, então eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar essa diferença para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero falar para vocês o seguinte: eu tenho uma surpresa para quem ficar aqui até o final do vídeo. Então fique até o final do vídeo para você ganhar uma surpresa gratuita, beleza? Então vamos começar com o conceito de Matte Painting, que é um pouquinho mais fácil. E para exemplificar bem, eu tenho justamente essa cena aqui, que é do filme dos Vingadores, né? O último filme lá dos Vingadores. Atenção, se você não viu o filme, você vai tomar spoiler, tá? Mas eu acredito que todo mundo já tenha visto essa altura do campeonato. O que acontece, pessoal? Matte Painting tem a ver com criação de cenários. Criação de cenários de uma maneira digital. Então, essa cena aqui é um bom exemplo de Matte Painting. Como foi feito isso daqui? Muito provavelmente eles devem ter feito em etapas diferentes. Então, por exemplo, esse céu muito provavelmente é feito com foto, o que obviamente não tem jeito melhor de fazer um céu do que usando uma foto de céu. Quantas fotos foram usadas aqui? Eu não sei. De repente foi apenas uma, ou de repente foram várias, inclusive para fazer essa parte aqui do centro, né? Essa parte mais impactante. Enfim, eu sei que essa parte aqui de pedra foi provavelmente feita com 3D. Talvez tenha alguma imagem aqui, alguma fotografia inserida, mas em tese isso aqui foi feito com 3D. E a mesma coisa acontece aqui com essa parte do meio. Então, o Matte Painting ele pode ser feito de duas maneiras. A maneira mais tradicional, que seria usando fotos. Então, como é que você faria isso aqui usando fotos? Você começaria lá atrás, no último plano, com as fotos do céu. Depois aqui no plano do meio, você iria provavelmente começar a mesclar várias imagens e recortando elas, né, várias imagens de pedras, montanhas, enfim, para fazer esse montinho aqui. E aqui na frente você também ia pegar umas fotos de rocha para poder compor essa pedra aqui mais da frente. Então essa seria a forma mais tradicional de fazer. Hoje em dia no cinema, eles geralmente costumam fazer esse tipo de coisa aqui no 3D, mas dependendo do shot, pode ser que isso seja feito também com fotos, certo? Com 2D. Então entendam o seguinte: Matte Painting é uma coisa que vem do cinema, do mercado cinematográfico e tem a ver com criação de cenários. Então, Brito, o que é o Matte Painting aqui? O Matte Painting é a criação desse cenário como um todo. Talvez mais de uma pessoa tenha sido responsável por fazer o Matte Painting dessa cena. Talvez um profissional fez o Matte Painting do fundo, que foi o céu. Talvez um outro profissional fez esse Matte Painting aqui das rochas. Ah, ô Brito, mas e o Capitão América, e o Thanos, e essa galerinha aqui de trás? Isso daqui é Matte Painting? Não. Isso daqui são personagens. Quem que fez isso daqui? Provavelmente os modeladores lá da empresa, né? Não sei se esse shot aqui, não sei se é da Weta, ou da ILM, enfim. Mas isso daqui não é Matte Painting. Isso aqui são modelos 3D, ou de repente até alguém filmou de repente essas pessoas em algum fundo verde e aplicou aqui depois. De repente o próprio Capitão América foi filmado no fundo verde. Enfim, mas aí não seria Matte Painting. Por quê? Porque não tem a ver com a criação de cenários, tá? Então, dentro do cinema, vai ter o profissional de Matte Painting. O profissional de Matte Painting vai criar o cenário. Vai ter um profissional que vai modelar esses personagens todos. Depois vai ter um outro profissional que vai iluminar. Vai ter um outro que vai animar isso aqui tudo. E por último, vai ter um profissional chamado compositor, ou comp. E o que ele faz? Ele pega, por exemplo, o céu que mandaram para ele, os 3Ds do cenário que mandaram para ele. Se tiver algum footage, né, alguém que foi, por exemplo, filmado numa tela verde, vão mandar para ele também, e ele vai compor isso tudo em uma cena só. Isso que um compositor faz.
o Matte Painter ele vai criar o cenário e aí ele vai passar isso para o compositor e ele vai juntar todos esses elementos em uma imagem só, que vai ser a imagem final. E aí depois disso daí, muito provavelmente, essa cena aqui vai passar por um tratamento de color grading. E quem vai fazer isso é justamente o profissional que é o colorista. Então na indústria do cinema eles fazem dessa forma, eles separam bastante os processos. Às vezes o compositor vai fazer também alguma coisa de color grading, às vezes o compositor pode ser que ele faça alguma coisa de matte painting, ou pode ser que o matte painter faça uma pré-composição e entregue para o compositor juntar de repente, ó, ele fez esse pedaço aqui e aí fez uma pré-composição, enviou para o compositor e o compositor vai pegar e vai juntar com essa outra parte aqui da frente e com esse outro pedaço aqui do fundo, beleza? Então isso daqui seria uma descrição do matte painting que é feito tradicionalmente no mercado de VFX, ou seja, no mercado de cinema. Só que eu, João Marcos Brito, não trabalho especificamente com VFX, eu trabalho com publicidade. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de matte painting feito para a publicidade. E aí eu tenho essa minha imagem clássica aqui, você já deve ter visto ela, caso você tenha entrado no meu portfólio. Eu vou mostrar rapidamente aqui, né? Vou quebrar ela em alguns passos para mostrar para vocês. O que acontece? Aqui, pessoal, tudo foi feito 100% com fotos. Eu compus isso aqui do zero. Não tinha 3D, não tinha footage, não tinha, digamos, um layout pré-estabelecido, um storyboard. Eu fiz isso tudo aqui do zero. Então, isso daqui seria, digamos, o matte painting mais raiz. Raiz no sentido não da pintura, mas do matte painting feito com 2D e fotos. Tá? Então eu comecei com essa base aqui só para me dar uma referência de teoria de cor. E aí eu comecei, ó, a mesclar algumas imagens diferentes de céu. Vou passar aqui rapidamente, tá? Isso aqui não vai ser um breakdown comentado, mas eu vou mostrar para vocês. Ó, comecei com esse céu aqui, fui estendendo ele, fui compondo com alguns outros. Depois eu não estava satisfeito com esse chão de nuvens aqui, joguei um outro por cima. Depois, ó, isso aqui, por exemplo, já é considerado um passe de color grading. Talvez o Matte Painter ele não fosse fazer isso, ele fosse chegar até aqui. Por exemplo, isso aqui já seria um exemplo de Matte Painting. Se eu fosse animar isso daqui de alguma maneira, ou se, por exemplo, esse primeiro plano aqui, né, e essa montanha aqui fosse 3D, o que eu ia entregar para o compositor fazer? Eu ia entregar essa parte aqui, né, esse céu, de repente, numa layer só ou em várias camadas, enfim, dependendo lá da necessidade. Mas como eu estou trabalhando para o print, isso é, para o impresso, eu vou fazer tudo do início ao fim. E aí, pessoal, eu começo também a fazer aqui o color grading, vou acrescentando o sol, começo acrescentando uma montanha na esquerda, uma montanha na direita, depois eu coloco o penhasco aqui só para vocês entenderem, ó. Como é que foi feito esse penhasco aqui? Ele foi feito em 3 camadas diferentes. Primeiro tinha esse penhasco com esse carinha aqui, depois essa outra parte aqui da esquerda e depois uma outra pedra acrescentada aqui também. Aí depois era a hora de incluir as árvores, alguns passarinhos e o color grading final, que é uma coisa assim bem sutil, tá? Só umas vinhetas aqui do lado e trazer o olhar do observador um pouquinho mais aqui para o centro. Então esse aqui é um exemplo de matte painting para publicidade. Eu criei isso tudo aqui do zero, usando, obviamente, fotografias, né? Mas pegando fotos de lugares diferentes e criei esse cenário. Então isso aqui é um belo exemplo do que é um matte painting. Então quem vai fazer isso daqui é um matte painter. Só que se você for trabalhar em estúdios de publicidade que fazem esse tipo de coisa, estúdios que cuidam de print, como por exemplo a Platinum, a Light Farm, a Zombie, enfim, eles não estão atrás somente de um matte painter, eles estão atrás de um retocador de imagens, ou mais propriamente dito,
um Create Retoucher, ou seja, um retocador criativo. E aí eu tenho esse outro exemplo de imagem aqui que envolve Matte Painting, mas isso aqui estaria um pouco mais dentro da zona do que seria o trabalho de um Creative Retoucher. Então eu desliguei tudo aqui até chegar nesse último layer aqui. E esse seria o Matte Painting da minha cena. Eu fiz isso aqui da mesma maneira que eu mostrei para vocês a outra peça lá. Primeiro comecei com o céu, depois fui acrescentando as montanhas, as arvorezinhas, né, o gramado. Nesse caso aqui eu já tenho tudo flatado porque essa daqui é a versão final, né? E aí para não pesar muito o arquivo, ó, ele já está com 6 GB aqui, eu resolvi flatar essa parte aqui, mas foi feito exatamente da mesma maneira. Só que o que acontece? O Creative Retoucher, ele não vai apenas fazer o Matte Painting, ele vai ter que juntar o Matte Painting com, por exemplo, a pista, né, o caminhão aqui. Isso aqui é 3D, né? Isso aqui foi entregue para mim pelo estúdio, foi feito pelo estúdio esse 3D, a modelagem, a texturização, a renderização, e eu fui contratado para fazer o Matte Painting dessa cena e juntar o Matte Painting com o 3D e com o modelo que vai entrar aqui. Então, o trabalho do retocador criativo se aproxima muito do trabalho do compositor, se a gente for olhar lá para o mercado de VFX. O Matte Painter, ele não vai retocar o caminhão, ele não vai retocar o modelo, ele vai ser responsável por criar o cenário. Talvez, em alguns casos, ele possa até, por exemplo, criar a pista aqui, talvez até criar o caminhão, mas aí já sai um pouco do escopo do trabalho dele, tá? Então eu preciso que vocês entendam isso. Matte Painting significa criação de cenários, no sentido mais tradicional. Creative Retouching significa que você pode também criar cenários, mas que para além disso você vai retocar, você vai juntar várias imagens, vários elementos, sejam eles 2D ou 3D, e você vai pegar isso tudo e vai juntar em uma imagem apenas. Então, no caso aqui, ó, o Matte Painter faria essa parte aqui. Imagina que eu sou só o retocador criativo. O Matte Painter fez esse cenário aqui de fundo e entregou para mim. Beleza, joguei aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3D, que no caso veio dessa forma aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou começar a retocar e a acrescentar detalhes, né? Vou fazer um trabalho de cor, trabalho de luz nesse 3D aqui, para que ele passe a encaixar melhor com a minha cena. E aí o resultado final foi isso daqui, ó. Eu acrescentei essas rachaduras no chão, eu mudei a coloração, né? Eu acrescentei algumas sujeiras. Obviamente que eu tive a ajuda do pessoal do 3D, né? Eu fiz esse trabalho aqui com a galera lá da Zombie e eles me mandaram vários passes diferentes para me ajudar a compor isso daqui. Então, obviamente, é um trabalho em equipe, mas a minha parte do trabalho é fazer justamente a pós-produção da imagem como um todo. Então, beleza. Peguei o Matte Paint de fundo, joguei na minha cena, acrescentei aqui o meu caminhão, retoquei ele. Agora é hora de começar a acrescentar os postezinhos lá no fundo, esse canteiro aqui de frente, ó, isso aqui também é feito com imagens, né? Aí eu pergunto, isso aqui o Matte Painter faria? Talvez fizesse, tá na parte de criação de cenários. Ou talvez não fizesse, talvez o trabalho dele já teria se encerrado apenas com o fundo. Então, na publicidade impressa, esses conceitos eles acabam se mesclando um pouquinho, tá? Às vezes você é mais Matte Painter do que retocador, e às vezes você acaba sendo mais retocador do que um Matte Painter. E aí, ó, você vai acrescentando os outros postes aqui. Se eu não me engano, esses postes aqui são 3D também e eles me mandaram separadamente. Aí você vai incluindo eles, recorta uns passarinhos de outra cena, coloca aqui, né? Joga um efeito de motion blur, vai fazendo um pouquinho de ajuste de cor, né? No caso, um ajuste de sombra aqui. Essa nuvem aqui eu compus com várias imagens de nuvens diferentes. E depois era hora de acrescentar o motorista. E aí o que acontece? Ó, o motorista, quando ele veio, ele era assim, tá vendo? O Matte Painter, galera, ele não vai recortar o modelo, ele não vai retocar a pele do modelo, por exemplo, ele não vai fazer o modelo encaixar aqui. Quem vai fazer isso é o retocador. No caso do VFX, quem vai fazer isso é o compositor. Então, o Creative Retoucher ele tem muito essa característica do compositor. Percebem?
Então eu cheguei aqui, posicionei o modelo, recortei ele, fiz o primeiro tratamento de cor base, depois ambientei ele aqui melhor, e aí depois eu tive que diminuir e mascarar ele aqui um pouquinho melhor, beleza? Então o último ajuste aqui e ele está encaixado já. E aí depois a gente vai acrescentando outros elementos, tá vendo? Isso aqui também são elementos 3D que foram mandados para mim. Não fui eu que modelei, não fui eu que texturizei e eu também não renderizei. Mas eu encaixo eles aqui na cena 2D da melhor forma possível. E depois a gente vai acrescentando uns brilhinhos, acrescentando o sol lá do fundo e fazendo o trabalho de color grading final. E aí a cena final fica dessa maneira aqui. Então percebam que o matte painting nessa cena aqui é o que? É isso aqui, ó. Essa parte aqui do fundo e obviamente, né, o céu. Mas quando chega na hora de fazer o color grading, de retocar, recortar os modelos, né, de fazer o 3D casar com o fundo fotográfico, não é o matte painter que vai fazer isso. É o retocador de imagem, no caso o Creative Retoucher. Alguns outros exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês envolvem também matte painting e Creative Retouching. Por exemplo, essa campanha aqui eu também fiz com a Zombie. A parte aqui da montanha com o lago e com o céu é um matte painting que eu fiz em camadas diferentes. Mas esse cenário aqui contendo essa torneira gigante foi feito em 3D e foi entregue para mim. Eu tive que juntar esses dois elementos em uma imagem só. Essa modelo também, ela foi fotografada dentro de um estúdio. Eu precisei recortar, retocar ela, retocar um pouquinho da pele dela. O matte painter não faz isso. O retocador criativo faz. Agora, Brito, por exemplo, o retocador raiz, né? Por exemplo, o retocador que só retoca a pele, ele faz matte paint? Não. Ou o retocador que só retoca objetos, packshots e tudo mais, ele faz matte painting? Olha, num sentido tradicional, não. Pode vir até a fazer, mas não é a especialidade nem o direcionamento da área dele. O Creative Retoucher, ele acaba fazendo um pouquinho de tudo. Então, se vocês entrarem aqui no meu portfólio, né, vocês vão perceber vários exemplos disso. Né? Vocês vão perceber vários exemplos em que eu estou sempre mesclando as duas coisas. Eu estou fazendo o retoque, por exemplo, do objeto principal da cena, no caso seria esse carro aqui, mas aqui, por exemplo, não tem nenhum matte painting feito. Só existe a inserção desse céu aqui, mas de resto foi tudo pós-produção. Já nesse outro caso aqui, eu fiz o matte painting aqui do background, no caso essas montanhas aqui, né, com o cenário de neve e também o deserto com o cenário mais quebrado, né, com o asfalto mais quebrado. E depois eu peguei esse carro aqui, que é 3D, e ambientei ele dentro dessa outra cena aqui. Então aqui já se mescla um pouco mais o matte painting do fundo e o trabalho de pós-produção e retoque criativo, juntando todos os elementos e fazendo eles casarem em uma imagem somente. Beleza? E para você que ficou até o final, a minha surpresa gratuita é um PSD meu, justamente de um matte painting no sentido mais tradicional. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, você pode entrar nessa página e baixar o seu PSD gratuitamente. E aí, caso você esteja interessado em entender como começar nesse mundo de matte painting, seja ele no 2D para publicidade, quanto no 2D para o mercado de VFX, eu te garanto que esse meu arquivo aqui vai te ajudar demais. Beleza? Pessoal, peço para que vocês deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e caso vocês queiram conteúdo semanal sobre matte painting, Creative Retouching, Color Grading e outros aspectos da pós-produção, me siga lá no meu Instagram, @jmbrito, com 2 T's, onde eu posto conteúdo semanal. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!